Ei, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um bate-papo da nossa série Relacionamentos. Hoje a gente vai falar sobre o relacionamento dos pais em relação aos seus filhos. No vídeo anterior, nós falamos do relacionamento dos filhos em relação aos seus pais. Tem diferença? Sim. Primeiro, nós falamos do ponto de vista do ser filho, que nós temos que fazer pelos nossos pais, honrá-los, respeitá-los. E hoje nós vamos falar de como pais, o que nós devemos fazer pelos nossos filhos. Aí vocês vão escutar um barulhinho aí no fundo, aqui está chovendo, está relampejando um pouco, mas isso não vai nos atrapalhar. A gente continuar aqui a falar sobre o relacionamento entre o nosso próximo, entre a nossa família, entre nossos irmãos, especialmente entre os nossos filhos, que são aqueles que nós amamos tanto. E é tão lindo que a Bíblia traz vários versículos acerca desse relacionamento. E aí eu posso citar alguns. Fala da disciplina em Efésios 6:4 e Colossenses 3:21, no qual nos alerta que nós não devemos nos exceder com os nossos filhos, não devemos provocar a ira dos nossos filhos, temos que ter cuidado quando nós vamos falar com eles, nós vamos questioná-los, especialmente quando nós vamos agir com a correção. Então, é muito bonito esse cuidado de Deus com os nossos filhos e conosco, que nós amamos Ele. Deus, no teu amor infinito, Ele nos ensina a tratar com os nossos pequenos. Isso é tão maravilhoso porque Deus não esquece de nenhum detalhe, Então, é imprescindível que, como pais, nós também atentemos para que a palavra de Deus nos ensina acerca de não sermos excessivamente rigorosos a ponto de provocar a ira neles, a ponto de que eles não queiram estar naquele ambiente em que a gente está. Sim, vamos corrigir, mas com amor tão grande, qual ele sinta realmente que faz toda a diferença na vida dele, a sua presença, o seu amor, o seu carinho. E que por mais que naquele momento ele fique triste ou ele fique desapontado pela tua crítica, pela dureza que você vai tratá-lo ali, mas ele vai ver que há dentro de você um amor tão grande que mesmo ele com aquela carinha assim, ai, não gostei, foi tão bravo comigo, ele no fundo ele sabe que é por amor. Você sabe que às vezes eles de alguma maneira criam suas identidades aí, porque eles também nos testam. E quando você permite muito, a identidade deles é prejudicada porque eles ficam sem limites. Mas da mesma maneira também, como a Bíblia nos alerta, o jeito com que nós tratamos ele, a ponto de despertar a ira deles, não é bom. Então, a palavra de Deus, ela nos coloca, né, o pensamento em que é necessário, acima de tudo, nesse ambiente familiar, entre pais e filhos e pais, que haja o amor. Porque a própria disciplina, quando ela é imersa no amor, ela é diferente. Ela é saudável, ela tem efeitos duradouros para uma vida. E ela não só vai educar o seu filho, como vai ensinar ele a educar a geração dos filhos dele. Então é maravilhoso esse cuidado. E também nos alerta que nós devemos ensinar para os nossos filhos o caminho do Senhor. E aí nós temos também algumas passagens bíblicas que vão falar sobre isso. E eu trago Deuteronômio, depois vocês podem meditar, no capítulo 6, versículos 6 e 7. E também Provérbios 20, no versículo 7. Provérbios 20, versículo 7. Depois vocês podem meditar com calma, para que não fiquem muito grande, né? Se eu pegar todos para ler, mas eles vão falar, essas duas partes da Bíblia, sobre que nós devemos ensinar o caminho do Senhor para os nossos filhos, que nós devemos falar para eles
desse amor de pai que nós temos, que cuida, que está conosco em todos os momentos, um amor tão maravilhoso e um amor protetor, e que se alguma coisa na nossa vida a gente acha que a gente não pode, Ele pode por nós. Então, desde pequenos, são partes na Bíblia que nos ensina que os pais devem ensinar para os filhos o caminho de Deus, o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva até Deus. E nós devemos cuidar da educação dos nossos filhos nesse sentido, a educação espiritual deles, porque é através de nós, primeiro, que eles vão ter esse encontro. E especialmente através do nosso exemplo, porque é muito maior o nosso exemplo do que propriamente o que a gente fala. É olhar o nosso dia a dia, é olhar a nossa posição frente às circunstâncias, é olhar a nossa postura ética, o jeito com que a gente lida com as pessoas, faz toda a diferença na educação dos nossos filhos. E a passagem que eu gostaria de ler hoje para vocês, que eu escolhi, para que não fique tão extenso, está lá em Salmos 127. E eu vou ler a partir do versículo 2. Na verdade, aqui no versículo 127, no 3. Porque já fala direcionado para os filhos. Salmos 127, 3 nos fala assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. E por que eu escolhi essa parte para falar? Que Deus coloca, né, os filhos como sendo uma herança que Deus nos dá, uma herança que a gente recebe de Deus. Isso é prova que eles são uma continuação de nós, é como uma herança que vem de Deus para nós, para dar continuidade a nós. E como flechas na mão do guerreiro, né? Na aljava, como flechas nas mãos daquele que está guerreando para lutar, para levar o evangelho do Senhor, para levar a palavra do Senhor. Que a gente entenda que os nossos filhos são flechas que nós temos que preparar para acertar num alvo daquilo que Deus vai colocar na vida deles, daquilo que Deus vai levar ao coração deles. Nós temos que prepará-los para isso. Afinal de contas, se nós entendemos que nós viemos para servir a Deus, que a coisa mais importante que tem é fazer a vontade de Deus, a gente tem que passar isso para as nossas flechas, para as flechas que Deus coloca na nossa vida, que é para no futuro batalhar, viver o grande combate, que é estar na presença de Deus, que é levar a palavra de Deus, que é viver uma vida com Deus. E nesse momento eu gostaria de finalizar pedindo a Deus sabedoria. Eu sei que não é fácil, eu sei que não existe perfeição, eu sei que muitas vezes a gente se ressente por algo que a gente não fez. Qualquer pai, qualquer mãe vai ter na sua vida algo que fale assim: eu poderia ter feito melhor aqui nessa área. Eu poderia fazer mais nessa área, eu faço pouco. Todos nós, porque nós somos limitados. Mas quando a gente procura melhorar dia após dia, pede a misericórdia de Deus, Deus mesmo vai ajudando a gente a vencer esses pontos assim que a gente precisa mudar ou melhorar. Mas não deixar que a culpa tome conta do nosso coração, porque quando a culpa toma conta, a gente fica tão cheio do sentimento da culpa que a gente não consegue nem pensar, planejar, projetar ações que vão beneficiar os nossos filhos hoje. Então eu gostaria de falar para pais aqui que talvez tenham seus filhos crescidos e hoje pensem assim: errei com meu filho, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Esse é um momento ainda. Há poder na oração de uma mãe, há poder numa oração de um pai. Esse é um momento ainda de você clamar
em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pela vida dos seus filhos, do seu filho, da sua filha, e falar assim: Senhor, ainda há tempo para o Senhor fazer a obra, ainda há tempo para o Senhor realizar aquilo que é bom, que é agradável na vida deles, que eles venham te receber, se esse é o contexto que você vive. Não perca a esperança. Acredite no poder da sua oração como mãe, do poder da sua oração como pai. E às vezes a vida vai levar por caminhos, os filhos, as pessoas, nós mesmos, por caminhos em que Deus pode converter aquilo para algo bom, trazendo, ainda que seja um caminho turbulento, ensinamentos. E quem sabe, quando o seu filho ou a sua filha for de fato, aceitar de fato, porque na verdade o Senhor sempre quer resgatar, mas aceitar de fato que o Senhor resgate a vida deles, todo aquele sofrimento que ele passou, que ela passou, toda aquela turbulência, não será um grande testemunho que Deus vai usar ainda na obra dele. Então, às vezes, Deus converte coisas ruins para coisas boas. E se a gente tem ainda, né, filhos pequenos, que a gente possa pedir a Deus força, sabedoria. Nem sempre é fácil, tem dia que nós estamos tão cansados, tem dia que nós estamos realmente sem cabeça, mas que Deus possa renovar nossas forças para que a gente possa priorizar essa herança, que é a herança que Deus deu para nós, que a gente possa priorizar. E eu não podia deixar de falar uma coisa que está aqui no meu coração. Se você ainda não tem filhos, se você ainda não tem alguém para cuidar, para chamar de filho, que viva em seu convívio, pode ser que você não tenha o seu filho de sangue, mas você possa ter alguém que você possa chamar de seu. Tem tantas pessoas aí carentes de paternidade, de maternidade. Eu sei que Deus é o pai para essas pessoas, mas talvez Deus queira te usar para ser uma mãe espiritual, um pai espiritual dessa pessoa. Então, peça a Deus discernimento para que Ele coloque na sua vida filhos espirituais, filhas espirituais, que nem precisa ser pequeno, pode ser até mais velho que você. É pessoas que você vai cuidar, que Deus vai usar a sua vida para cuidar. Que essa palavra, ela venha aos nossos corações como uma chama ardente que não se apaga no vigor da promessa que nós temos que fazer, que é de instruir os nossos filhos no caminho que eles devem andar, para que no futuro eles não se desviem. E se ainda eles olharem para os lados, para caminhos que não condizem com a verdade, que o Senhor vai lá e coloque no pão. Não, você é meu, você é meu. Eu criei você para mim, para a minha obra, para estar comigo. A sua mãe e o seu pai oram por você e eles clamam para que eu te resgate e te traga de volta para os meus braços. Uma semana abençoada de paz, de prosperidade da fé. Prosperidade na fé e muita sabedoria para lidar com os seus filhos. Sejam eles pequenos, grandes, sejam filhos do coração, filhos espirituais. Que o Senhor te ajude, esteja contigo, te dando sabedoria e todo o recurso que você precisa para fazer e para dar o que Ele colocar nas suas mãos. Um grande abraço.